Pessoal, vamos continuar aqui comentando as questões da prova do CBMERG na parte específica de mestre de lancha, mas aqui principalmente comentando as justificativas da banca, da IUDES, para os recursos que foram apresentados. E esse aqui é a questão 55, que fala dos itens obrigatórios em uma balsa salva-vida SOLAS. SOLAS é uma convenção internacional ali para resguardar salvaguarda da vida humana no mar. E essa questão aqui me surpreendeu muito, porque deveria ser mudado o gabarito, mas a banca não mudou. Ignorou as coisas, os recursos e não mudou. Para a gente poder responder essa aqui, como está falando de SOLAS, nós temos que procurar o SOLAS então. Uma vez que talvez o recurso já não funcionou, talvez você tenha que entrar até na justiça agora, então nós temos que procurar o SOLAS e encontrado o SOLAS ali, a gente pode apresentar o que tem no SOLAS a respeito disso. Bom, aqui eu estou com uma cópia do SOLAS, tá, dessa convenção internacional, que na verdade é um conjunto de regras e procedimentos para salvaguarda da vida humana no mar. Tá? Então, olhando aqui o SOLAS, nós temos lá no capítulo 3, regulamentação 41, parágrafo 8. Aqui vai ficar um pouquinho pequeno para vocês. Deixa eu aumentar aqui para a gente poder ler. Aqui no parágrafo 8 tem aqui, ó, Lifeboat Equipment, né? Equipamento de embarcações de sobrevivência. No caso aí, a nossa balsa salva-vidas, tá? Então ele vai falar aqui o seguinte, ó. Exceto que seja mencionado de forma diferente, o equipamento normal de toda balsa salva-vidas deve consistir de... E aqui nós temos aqui uma série de itens que devem estar dentro da balsa salva-vidas, tá? São 32 itens aqui de acordo com o SOLAS. Para quem fez o nosso curso, esses itens aqui batem, né, com os itens que a gente apresenta no curso. Agora, o recurso apresentado lá, justamente pediu uma mudança de gabarito, não foi aceito. O que a IUDES, a banca, respondeu, incrível, tá? Falou que os itens obrigatórios da balsa salva-vidas SOLAS para embarcações comerciais geralmente incluem água potável, alimentos, remos, sinalizadores e coletes salva-vidas. Água potável, a gente chama de ração líquida. Tudo bem, o termo é ruim, mas a gente entende. Alimentos, ração sólida, esse é o termo correto. Remos tem, sinalizadores tem de vários tipos. Colete salva-vidas, não existe isso dentro de uma balsa salva-vidas. Nem cabe. A balsa salva-vidas é um negócio compacto, fica dentro de um casulo. Você tem que botar um monte de coisa lá dentro. A balsa salva-vidas já flutua, você já vai para dentro dela. Para que você vai botar um colete salva-vidas dentro de uma balsa salva-vidas ainda? O que você vai fazer com isso, né? Não cabe, não tem isso lá. Mas é um absurdo. Ele fala que um kit de primeiros socorros também é altamente recomendado. Mentira, o kit de primeiros socorros está entre os itens do SOLAS, daquela lista que eu mostrei lá para vocês. Mas pode não ser estritamente obrigatório em todas as circunstâncias. Mentira, da onde que esse cara tirou isso? Deus do céu, absurdo isso que ele está escrevendo. Da onde que ele tirou isso, que o SOLAS fala que tem que ter colete salva-vidas e que um item de primeiros socorros não é obrigatório? É o contrário. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, água potável, alimentos, remos, sinalizadores e coletes salva-vidas, pois inclui todos os itens obrigatórios mencionados pelo SOLAS. SOLAS o quê? SOLAS do sapato dele que ele tirou isso aqui, né? Para não dizer de outro lugar, sinceramente. Porque no SOLAS lá, eu já dei o bizu para vocês de como encontrá-lo, não tem nada disso. Então, para mim, isso aqui é uma questão de apresentar realmente, se vocês forem levar adiante o questionamento, pega lá a cópia do SOLAS, tá em inglês, infelizmente. É difícil encontrar ele em português. Eu acho que eu tentei procurar, não encontrei. Mas tem lá em inglês, é só traduzir aqueles itens lá e mostrar que o que ele falou é bobagem. O que ele falou aqui não tem nada a ver. Não sei de onde que ele tirou essa ideia aqui. Foi da cabeça dele, para não dizer de outro lugar, né? Bom, vamos para outras questões aqui. Questão 56 também, essa aqui também é complicada, tá? Porque qual é a capacidade máxima de carga de um colete
salva-vidas de classe 1 projetada para uso em águas abertas. Então vamos lá, questão muito mal feita também. Ele fala o seguinte, ó, a capacidade de flutuação de um colete salva-vidas é medida em newtons, que é a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades. De acordo com a ISO, um colete salva-vidas para uso em águas abertas, classe 1, deve ter uma capacidade de flutuação mínima de 275 newtons. E aqui é o problema também, tá? Porque pelo seguinte, a norma ISO, infelizmente isso aqui é uma norma paga, né? Você tem que comprar ela. Então eu não tenho acesso a ela, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um inserto dela, a introdução dela que fala sobre isso. Então essa norma ISO, ela não fala em colete classe 1. Existem, digamos assim, duas normas, tá? Para um colete salva-vidas. Um colete salva-vidas pode ser fabricado e homologado conforme as normas ISO, ou um colete salva-vidas ele pode ser fabricado e homologado conforme as normas do SOLAS. No SOLAS que existe classe 1, 2, 3, 4 e 5. Então ele está confundindo as coisas aqui. Confundiu completamente. Ou ele está falando de SOLAS, que é classe 1, ou ele está falando de ISO. E aqui no Brasil, a Marinha, ela normalmente usa o colete, homologa o colete salva-vidas, que é o classe 1 do SOLAS, tá? Nós, em geral, em marinharia, nós trabalhamos mesmo com SOLAS. A norma ISO não é tão utilizada. Então, assim, ele confundiu todas as bolas. Em complemento que eu estou falando aqui, tá? Assistam também o vídeo em que resolvo essa questão, tá? Lá no vídeo que resolvo essa questão, eu mostro que a Norman 03, ela fala exatamente o que um colete classe 1 pede em termos de força de flutuação, de capacidade de flutuação, tá? Então lá eu falo isso também, mas agora eu vou mostrar também para vocês aqui um pouquinho sobre essa norma ISO, do que eu consegui encontrar. E a norma ISO, ela fala especificamente que ela não cobre os coletes SOLAS, tá? Então, só um minutinho que eu vou encontrar aqui para vocês onde que está essa norma ISO. Bom, pessoal, achei aqui, né, a norma ISO. Ele nem citou o número da norma ISO, deveria ter citado também, certo? E o endereço para vocês encontrarem essa norma ISO é esse aqui, ó, tá? Eu vou deixar um pouco na tela. Foi o caso vocês fazem um print screen aqui, vai ter que digitar todos esses numerozinhos, essas letrinhas aqui, tá? Mas aqui vocês chegam. Não é a norma ISO completa, tá? Porque a norma ISO completa você teria que pagar, mas nesse endereço aqui vocês encontram a introdução da norma ISO e que é suficiente para mostrar que o que ele falou aqui é besteira, tá? Então essa aqui é a norma ISO, tá certo? Que é justamente o que vocês encontram lá no endereço. E olha só que interessante, né? Nós já vemos aqui o seguinte, que aqui não tem classe 1, não tem classe 2, 3, 4 e 5 como é no SOLAS. Os coletes salva-vidas são divididos em nível, né? Nível 50, colete salva-vida nível 100, nível 150, nível 275, tá? Cada um desses aqui tem a sua utilidade, o seu uso, tá? Então não tem classe 1 aqui nessa norma ISO, tá? Ele deveria também ter citado que norma ISO que é essa, tá? Que no caso aqui é essa aqui, ó. Norma ISO 12402-4. E eu peguei aqui a edição de 2020. Justamente aqui fala de colete salva-vidas, tá? E o que essa norma aqui fala? Olha que interessante só, né? Então nós já vimos que pela norma que ele citou ali, não tem classe 1, tá? Não tem isso. E nós vemos o seguinte. Aqui na introdução dessa norma ISO, tá? Ele fala aqui, ó, requisitos para coletes salva-vidas em navios de alto mar, que são regulados pela IMO, a Organização Marítima Internacional, de acordo com o SOLAS, não estão incluídos aqui nessa norma ISO. A norma ISO não inclui esses itens aqui. Então você vê a besteira que ele falou aqui novamente, tá? Tanto na questão, né, porque ele falou em classe 1, e eu mostrei aqui que a norma ISO 12402-2020, ela não tem esse tal de classe 1. Ela tem lá níveis de performance, né, que são aqueles níveis aqui, ó, nível 50, 100, 150 e 275, tá? E ele confundiu as coisas, então ele queria que respondesse o que na questão? Tá? Ele queria que respondesse de acordo com
a norma ISO, mas ele citou classe 1. Então, para mim, pegando aquele excerto que está aqui, que eu mostrei para vocês, né, nesse endereço aqui que eu mostrei ali para vocês, vocês conseguem fundamentar um recurso numa instância superior aí facilmente contra a IUDS. Fora isso, ele deveria mostrar para você também, tá? Ele deveria mostrar aqui esse 275 newtons, ele tem que pegar a norma lá, citar a norma corretamente, a página, o parágrafo da norma e tudo mais, e mostrar para você. Ele não pode simplesmente escrever isso aqui da forma que escreveu, isso aqui ele tirou da cabeça dele, né? Se ele não fundamentou, é aquela coisa que eu falei no primeiro vídeo, o cara tem que fundamentar o que está falando, tá certo? Então essa que é a maneira de sair com isso aqui, tá bom? Essa questão aqui, olha, as 57, 58, 59 e 60. Eu estava certíssimo que a banca iria anular essas questões. Essas 4 últimas questões, para mim, são mais claramente anuláveis da prova, e mesmo assim eles mantiveram essas 4 últimas questões. Maluquice, tá? Essa aqui é o seguinte, eu já fundamentei toda ela lá no nosso vídeo, em que foi o último vídeo da série em que eu respondi todas as questões da prova, tá? É o 7º vídeo lá, o vídeo final. Então, os argumentos que estão lá, eles continuam sendo válidos. Como é que você argumenta aqui? É conforme eu falei naquele vídeo lá. Então você retorna naquele meu vídeo lá e dá uma olhadinha no que eu argumentei lá, tá? A argumentação continua sendo a mesma. Isso aqui é uma maluquice que o cara fez. Então vamos só dar uma passadinha rapidinha só para a gente entender aqui, ó. Uma embarcação exibe uma luz verde e uma luz branca na vertical, ambas brilhantes. De acordo com o RIPEAN, qual é o tipo e direção dessa embarcação? Primeiro, né? Direção dessa embarcação. O que significa isso? É a marcação que eu estou vendo ela? O rumo que essa embarcação está tomando, né? Que não dá para saber a princípio, só olhando as luzes, não dá para saber. Ou o que é? É muito mal especificado, né? A gente vê aqui que parece que é a marcação, né? Ele está na sua proa, na sua boreste, boreste é palavra masculina, tá? Então você vê aqui também que o cara não sabe o que está escrevendo. No seu boreste, né? E eu mostro para você que não tem como você saber isso aqui simplesmente vendo as luzes verde e branca da embarcação lá, tá? Você não tem como saber isso. Você a princípio talvez pudesse ver, distinguir um dos bordos dessa embarcação. Mas nem isso a gente consegue pelo seguinte, essa luz verde e branca, elas são circulares, né? Então, ela ilumina, eu estou vendo uma outra embarcação, essa embarcação ela tem luz circular lá, uma luz branca e uma luz verde, e ela ilumina tudo em volta dessa embarcação. Tudo em volta dessa embarcação é iluminado por essa luz verde e branca que caracteriza uma embarcação de pesca, que era a resposta que ele queria. Então, assim, essa embarcação pode estar em qualquer lado meu aqui, que eu estou vendo a luz branca e verde dela. E assim como ela está mostrando qualquer lado dela para mim, eu posso estar vendo ela de frente, pelo seu boreste, pelo seu bombordo, né? Então, assim, não tem cabimento, não tem lógica o que ele está perguntando aqui. Foge da lógica, tá? E a resposta que ele deu para a gente aqui, né, ele fala que de acordo com o RIPEAN, uma luz verde sobre uma luz branca é o sinal noturno de uma embarcação de pesca engajada em pesca com equipamento que se estende ao longo do lado deste bordo. Ele se confundiu mais ainda aqui nessa resposta dele, tá? Deixa eu abrir o RIPEAN aqui para mostrar para vocês. Tá aqui o RIPEAN, tá? É a regra 26 lá, como eu falei, olha aqui, ó. Uma embarcação engajada na pesca, em movimento ou fundeada, deve exibir as luzes que estão aqui nessa regra 26. Uma embarcação engajada na pesca de arrasto, pelo que se entende o arrastar através da água de uma rede ou outro dispositivo usado com aparelho de pesca, deve exibir 2 luzes circulares, e essa luz circular ela está definida aqui no RIPEAN numa regra anterior, se eu não me engano acho que é a regra 22, mas eu volto lá daqui a pouquinho, disposta em linha vertical, sendo a superior verde e a inferior branca. Então ele falou aqui, ó, uma luz verde sobre uma luz branca, tá? Então, beleza, ele está falando realmente de uma embarcação engajada na pesca, sendo que aqui, né, ele não falou isso. Ele falou simplesmente exibe uma luz verde e uma luz branca. Ele não falou que uma está em cima da outra, e até foi uma das minhas dificuldades de interpretação dessa questão, tá? Então ele fala que realmente é isso, ok? Confirmamos que ele estava pensando numa embarcação que é engajada na pesca.
E de noite ele vai emitir essas luzes aqui. Então, realmente é isso, tá? E depois tem a opção aqui, né, uma luz de mastro por anti-arré, se essa embarcação for maior que 50 metros, não é o caso, tá? E quando com segmento, ela tem que também mostrar as luzes de bordo e uma luz de alcançado. Como ele não falou nada aqui, provavelmente essas luzes estão apagadas, então essa embarcação está fundeada pescando lá, só ligou a luz verde e a luz branca no mastro, que são luzes circulares, tá? Agora, essas luzes circulares, elas estão bem definidas aqui no RIPEAN. Olha lá. Aí você tem que pegar essa regra também. Então, vou mostrar aqui para você. Tá aqui, ó. Regra 21, tá? Definições das luzes. Luz circular significa uma luz contínua visível num arco de horizonte de 360 graus. Tá aqui, ó. Ou seja, ela ilumina em torno de toda a embarcação. Então você não tem como saber que lado que você está vendo dela. E muito menos, pelos dados que aí deu na questão, você tem como saber se você está vendo ela pelo seu boreste, pela sua proa, pela sua popa. Não tem como, tá? Então essa questão para mim é plenamente anulável com base na regra e em montar a situação. Voltem lá no meu vídeo que eu falei dessa questão, que eu resolvi essa questão aqui, e lá eu comento mais sobre isso, tá? Outra questão para mim que era claramente, que continua sendo claramente anulável, essa aqui, tá? Ele mudou o gabarito, do gabarito, primeiro gabarito preliminar para o gabarito final, ele mudou, mas ele não melhorou a situação dele não, tá? Por que eu estou falando isso? Ó? O RIPEAN estabelece que as embarcações de propulsão mecânica em curso devem emitir sinais sonoros em algumas situações. Beleza. Quando navegando em condições de visibilidade restrita, qual é o sinal sonoro correto que uma embarcação de propulsão mecânica com comprimento inferior a 12 metros deve emitir? Ele falou o seguinte, ó, que o RIPEAN, ele fala que uma embarcação de propulsão mecânica com comprimento inferior a 12 metros deve emitir, em condições de visibilidade restrita, um apito longo a intervalos não superiores a 2 minutos. Daí ele mudou aqui para o gabarito alternativa C. Portanto, a alternativa correta é C, um apito longo a intervalos não superiores a 2 minutos. As demais alternativas estão corretas aqui, realmente estão incorretas, tá? Então ele mudou o gabarito, mas ele fez uma besteira enorme aqui nessa questão. Qual que foi a besteira enorme? Se ele tivesse perguntado o seguinte: quando navegando em condições de visibilidade restrita, qual é o sinal sonoro que uma embarcação de propulsão mecânica, corta essa parte aqui, deve emitir? Qual que é o sinal sonoro que uma embarcação de propulsão mecânica deve emitir em visibilidade restrita? Aí eu concordaria com a resposta dele. Mas o problema é que ele especificou embarcação com comprimento inferior a 12 metros. E o RIPEAN é muito claro nesse caso. Ele é muito claro. É a regra 35. É os sinais sonoros que as embarcações devem emitir em visibilidade restrita, tá? E ele fala que realmente uma embarcação de propulsão mecânica, ela deve soar em intervalos não superiores a 2 minutos um apito longo. Mas se ela estiver parada, se ela estiver com segmento, ou seja, com velocidade, é isso aqui, tá? Agora, se essa embarcação estiver parada sem segmento, sem velocidade, então ele deve soar a intervalos não superiores a 2 minutos, 2 apitos longos sucessivos. Então tem essas duas aqui para embarcação de propulsão mecânica. Só que o problema é que ele especificou, né? Ele especificou que a embarcação tem comprimento menor que 12 metros. E é muito clara a regra. Tá aqui, ó. Uma embarcação de comprimento inferior a 12 metros, qualquer tipo de embarcação, incluindo a de propulsão mecânica, não é obrigada a emitir os sinais sonoros supramencionados. Ela não é obrigada a emitir sinal nenhum desses que foi falado, mas ela tem que emitir um outro sinal sonoro eficaz a intervalos não superiores a 2 minutos. Tá? Então, o que ele falou é besteira, porque ele especificou exatamente que a embarcação é menor que 12 metros, então ela não é obrigada a emitir esse sinal. Porque, veja bem, ela pode emitir um apito longo? Pode, mas pode fazer um outro sinal a intervalos não superiores a 2 minutos? Pode. Sabe por quê? Porque apito longo também ele é muito bem definido na regra aqui, tá? Ele tem a sua frequência, ele tem o seu tempo, ele tem inclusive também qual que é a potência do aparelho sonoro, tem tudo especificado aqui na regra. Então esse apito longo aqui não é simplesmente pegar um apito e soprar lá, tá? Esse apito longo é muito bem especificado. Então ele falou uma grande besteira, porque a embarcação é inferior a 12 metros, e sendo inferior a 12 metros, ela tem que fazer um outro sinal sonoro qualquer, não é obrigada a fazer esse sinal. E lá na pergunta ele fala em deve, né? Tá aqui, ó, ele deve emitir, tá? Então, para mim essa aqui também é plenamente anulável
pela besteira que ele fez aqui também de especificar que a embarcação tem comprimento inferior a 12 metros. Essa questão também, conforme eu comentei lá nos vídeos em que eu resolvi as questões, ela é plenamente anulável, sem questionamento. E a IUDS manteve ainda, tá? Qual que é o problema dessa questão aqui? Existe toda uma problemática aqui com os termos, né? Marcas, né? Ele está querendo dizer de marca de top porque ele está querendo falar de canal preferencial, tá? A área onde duas rotas de tráfego se cruzam, isso aqui não existe, esse negócio. Eu comentei isso muito bem comentado lá no outro vídeo, assistam ele também para vocês entenderem o que eu estou falando aqui exatamente. Mas o grande problema é o seguinte, é de acordo com o RIPEAN. Me desculpa, de acordo com o RIPEAN absolutamente não fala de sinalização náutica. O cara não se deu o trabalho de abrir o RIPEAN. Ele está confundindo as coisas aqui. Ele está colocando um assunto aqui de sinalização náutica dentro de uma publicação que não fala de sinalização náutica. Então, só por aqui essa questão já é plenamente anulável, tá? E o que ele fala aqui ainda? Ele justifica aqui ainda, ó. De acordo com o RIPEAN, as marcas que indicam canais preferenciais ou áreas onde duas rotas de tráfego se cruzam são conhecidas como marcas de bifurcação. Ele botou mais um termo aqui, que também não existe esse negócio aqui. Tá? Existe sim sinalização náutica de bifurcação, que é para rios, para navegação interior, tá? Mas é um outro sinal náutico também, tem nada a ver com o que ele está falando, inclusive é uma placa, não é, nem tem marca, no caso aqui ele está querendo dizer marca de top, né? Que é uma construçãozinha que você coloca em cima da boia para caracterizar ela, tá? Então assim, é completamente maluco a resposta que ele está falando. O RIPEAN não fala disso aqui. Você lê o RIPEAN inteiro e não tem nada de sinalização náutica dentro dele, tá? Ele tem regras de governo, ele fala de luzes das embarcações, ele fala também de sinais sonoros das embarcações. Ele fala só disso, mais nada, não fala de sinalização náutica. Então, maluco, tá? E ele diz que esse sinal hipotético aqui dele, que nem existe, tá? Diz que tem uma marca cônica vermelha e branca. Não existe uma marca de top que seja cônica, vermelha e branca. Tá? Ele não sabe o que está falando absolutamente aqui. É maluco. Essa questão aqui é completamente louca. Não tem sentido nenhum em tudo o que ele fala aqui. Para mim, a IUDS tinha que marcar. Qual página que você falou isso aqui, IUDS? Qual página do RIPEAN tem esse negócio aqui? Mostra para mim. Abre o RIPEAN aí agora e mostra para mim. Eles não vão conseguir mostrar isso. Mostra para mim o que é uma marca de acordo com o RIPEAN, ou então uma marca de top de acordo com a Norman 17, que essa sim, ela fala de sinalização náutica. Mostra para mim o que é a sinalização náutica de duas rotas de tráfego que se cruzam. Não vai conseguir encontrar isso. De canal preferencial encontra, tá? De bifurcação encontra também, mas é uma outra coisa, não tem marca de top, é uma placa. Então assim, é completamente maluco, sem sentido, nonsense, tá? Não tenho o que falar dessa questão aqui. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu achei bem interessante, né? O pessoal ficou aventando a possibilidade de que esse tipo de questão aqui, ela foi feita junto com o ChatGPT. Você sabe que eu fui brincar no ChatGPT e olha só o que eu encontrei, tá? Eu não posso afirmar que eles fizeram isso, né? Não tem como afirmar isso, mas olha o que eu encontrei. Eu pedi para o ChatGPT, eu simplesmente escrevi para ele, ó, me dê por favor 2 questões com 5 alternativas cada sobre o RIPEAN. Ele me falou o seguinte aqui, o ChatGPT. Qual das seguintes opções não é uma informação que deve constar na carta náutica conforme especificado no RIPEAN? E olha que interessante, o RIPEAN não fala de carta náutica também. Igualzinho à questão da prova, em que o RIPEAN não fala de sinalização náutica. O ChatGPT ele fez a mesma confusão material que existe na prova. Olha essa outra questão aqui, ó. De acordo com o RIPEAN, qual é a finalidade do Sistema de Identificação Automática, o AIS? Novamente, o RIPEAN não fala de AIS. É o mesmo erro material que está ali na prova. RIPEAN não fala de AIS, RIPEAN não fala de carta náutica e RIPEAN não fala de sinalização náutica.
Que absurdo foi se essa prova foi feita baseada no ChatGPT. Que absurdo, que irresponsabilidade é essa, Yudes? Não dá para admitir um negócio desse. É absurdo. Não dá. Mas né, não dá para afirmar que tenha sido isso. Isso aqui não é uma prova no final das contas, porque não saiu a mesma questão da prova. Mas o erro material aqui do ChatGPT é o mesmo erro material que consta na questão ali da prova. Absurdo. Vamos passar aqui agora para a última questão. Essa aqui para mim, a justificativa do cara tá até certa, tá? Ele fala lá, ele pergunta aqui, né? Uma embarcação à vela deve exibir quais luzes quando navegando à noite, tá? Tá ok, a resposta dele tá certa. De acordo com o RIPEM, uma embarcação à vela, quando navegando à noite, deve exibir luzes laterais. A gente não chama de luz lateral, a gente chama de luzes de bordos, né? Uma luz verde a este bordo, a boreste, e uma luz vermelha a bombordo, e uma luz de alcance, não, uma luz de alcançado, tá? Esse é o nome certo, branca na popa. Portanto, a resposta correta à pergunta seria uma luz vermelha e uma luz verde, além de uma luz branca na popa. Tá certo isso aqui? E vamos aos motivos porque as outras estão incorretas. Para mim, o problema disso aqui é simplesmente o cara não sabe português, tá? Porque eu venho aqui e leio o seguinte, ó, uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz branca na popa, e leio também aqui uma luz vermelha, uma luz verde, além de uma luz branca na popa. Para mim, isso aqui em português está dizendo a mesma coisa. Ó a justificativa dele aqui na alternativa Bravo aqui, ó. Uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz branca na popa. Essa alternativa adiciona uma luz branca desnecessária. Aonde que está adicionando uma luz branca desnecessária se ele fala de uma luz branca só? Já que apenas uma luz de alcançado é necessária na popa. Na verdade, não é uma luz de alcance, né? É alcançado. E uma luz apenas uma luz é necessária, não. É obrigatório uma luz, tá? Não é nem que é necessário. Da ideia de que ser opcional, não. Tá? É uma luz obrigatória lá na popa. Então, assim, para mim isso aqui é questão de português. O cara não sabe ler português, desculpa. Alternativa B e D são exatamente a mesma coisa, é só colocar essas duas alternativas lá e se você for levar uma instância, fala, e aí, o cara não sabe ler português? Para mim também é claramente anulável, é impossível saber qual das duas você marcar aqui. Tá? E assim a gente termina aqui, eu recebi só os comentários dessas questões que eu passei nesses 3 vídeos, né? Os comentários da Yudes, infelizes, todos eles muito infelizes. Mostram, como eu falei, um despreparo completo. Aventei até a possibilidade, né? Não é uma certeza, não dá para afirmar de que o cara tenha usado assim, um chat GPT para fazer questões aqui, como alguns alunos aventaram essa possibilidade. Eu fui checar e realmente pode ter acontecido, né? Então, mostrei para vocês e, bom... Eu, como falei, né, me solidarizo aí com todos vocês que fizeram essa prova aqui. Uma prova extremamente triste. Não é nem irresponsável, sabe? Para mim isso aqui é um atentado ao bom senso. Tudo que foi apresentado nessa prova, infelizmente.